Olá! Como diz o meu colega Erivelto, cá estamos. Vamos lá então, e ele já está também por aqui. Vamos lá. Hoje, uma quinta-feira, dia 17 de setembro de 2020. Cá estamos nós. Olá, cá estamos nós. Roseli, tudo bem? Boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite, seja bem-vindo. E Deixa eu só colocar mais um pouco de luz aqui. Faltou um pouquinho de luz, só mais um minutinho. sim, veja lá. Bom, como eu me propus hoje, o tema de hoje, nós vamos falar sobre desvendando os códigos do sucesso. Como assim, né? O que é desvendando códigos do sucesso? Sucesso tem códigos agora? Que negócio é esse, né, Heriberto? Códigos? Que negócio de sucesso aí. Em primeiro lugar, uma boa noite a todos. Hoje nós vamos falar sobre sucesso. E a Roseli já começou abrindo a live falando que sucesso tem códigos. Então, eu quero, e todos, quem não quer saber os códigos do sucesso? Só que aí tem um detalhe, né? Quais são os códigos que não geram sucesso e por que existem esses códigos que não geram sucesso? O que está por trás do não sucesso, né? Desvendando, deixa eu colocar aqui os códigos ocultos do sucesso. Isso, vamos deixar fixado aí o conteúdo da nossa live. Gleiber Carneiro, Daiane, vai falando os nomes né? aqui. Nome diferente, seja muito bem-vindo à nossa live, uma live especial. Isso, E uma data especial, uma semana especial, é a semana do Poder é Seu, é a semana do lançamento do nosso curso chamado Poder é Seu. E dentro desse lançamento desse programa chamado Poder é Seu, obviamente que se engloba esses assuntos, o sucesso. Por acaso, por exemplo, assim, você, Livelto, você, Calatai, Daiane Calatai, deve ser isso. Gleibe Carneiro, vocês que estão aqui, vocês conhecem alguma pessoa que não quer ter sucesso? Que não quer ter sucesso na vida profissional, na vida financeira, na vida afetiva? Meio estranho, né, falar um negócio desses. Mas também por que acontece que tantas pessoas, às vezes, têm um excelente currículo acadêmico, excelente currículo profissional, excelente currículo de histórico até de vida, né? Mas acontece de não estar feliz, muitas vezes até aparentemente para os outros está tão bem casado, né, ou casada, mas essa pessoa se diz infeliz. Como que pode um negócio desses, né? E quero ver quem não conhece uma pessoa que não reclama de nada, que sempre teve tudo bem na vida e tal, né? Por que acontece, ou acontecem, esses tantos altos e baixos da vida? Claro que a vida não é só sofrimento também, mas, deixa eu desligar, eu acho que a música aqui, toca a musiquinha só aqui, acaba atrapalhando um pouquinho. Espaço terapêutico, Márcia Knebel, opa, Márcia é minha prima, né? Aqui também, quem mais que está chegando? Diogo, né, tal. Gratidão, sejam todos bem-vindos. Então, por que
por que acontece? Claro, eu sempre falo, quem não tiver problemas, que atire a primeira pedra. Porque não existe um ser humano que nunca tenha tido problemas na vida, tanto faz financeira, ou em alguma área da nossa vida, sempre aconteceu alguma coisa, ou principalmente o que mais a gente assim, a visão sistêmica, ela bate muito na tecla, é aqueles problemas recorrentes. Boa noite, Adenilson. Boa noite, Adenilson, seja bem-vindo. Isso. Aqueles problemas assim que são muito persistentes, muito difíceis de conseguir se libertar, que às vezes até já se buscou, dependendo do que, se é problema de saúde, se buscou medicina, se é problema afetivo, se buscou religião, se buscou, às vezes, até algumas técnicas terapêuticas, né? Se é problema por exemplo, eu volto e meia atendo até jovens que falam assim, eu estou em tal faculdade, mas não sei se é isso que eu quero, né? Não sei se é exatamente, ou eu não consigo, ou quantas pessoas entraram numa faculdade achando que seria aquilo, aquela profissão, mas depois chegou umas alturas do campeonato, desistiram, trocaram de curso, né? Ou então até concluiu uma formação, um curso lá, um determinado curso, mas depois troca e faz três tipos de faculdade, né? E às vezes não consegue se encontrar, que é aquela insatisfação de alguma forma. E isso também acontece. Você sabe que me irritava, enquanto uns anos atrás, eu estava fazendo muitas formações e tal, eu estava fazendo em constelação, mas daí aparecia mais esse curso, mais aquele e aquele, e eu estava assim, eu tinha uma sede de estar fazendo formação, e daí nos cursos, às vezes, falavam assim, que a gente tinha que se cuidar, porque isso também poderia ser uma fuga, de toda hora estar fazendo formação e nunca achar que é o suficiente. E isso até, drogas, cigarro, bebida, alcoolismo, né, no caso, consumo, compulsão por compra, pode ser compulsão por sapatos, compulsão por roupas, compulsão por lingerie, compulsão por compras, mesmo pode ser no mercado, né? Tem pessoas que vivem estocando comida em casa, achando não, inconscientemente existe um vazio interno, existe uma dor interna, existe algo que faltou, mas aí nós tentamos preencher, cada um do seu jeito, a gente tenta preencher aquilo que faltou, né? E aí, o que acontece? Boa noite para o Giliard, meu filho, também. Aí que acontece que o Bert Hellinger, eu levei um tempo para entender e assimilar, e até, para falar a verdade, para aceitar essa frase. Ele dizia assim, desde que eu entrei, ele falava assim, o sucesso é a cara da mãe. Eu pensava, que coisa, né? Oh, meu Deus do céu. Como assim que sucesso é a cara da mãe? Mas daí eu lembrei também que não foi ele que inventou isso, não foi ele que constatou essa frase. Não foi ele que teve essa constatação. Ela vem do Freud, que é o pai da psicologia, né? Mas por quê? Por que eles tiveram essa constatação? Antes de eu continuar, vamos fazer, eu lembrei aqui, vamos mandar os aviãozinhos aqui? Isso, já mandei os aviãozinhos aqui. Vamos mandar novamente para o pessoal para poder... Vamos lá. Isso. O pessoal vai chegando, nós estamos começando, porque o nosso tema hoje é muito importante. São códigos ocultos sobre o sucesso, né? Se você está com dificuldade aí
de você obter sucesso, prosperidade, então tem a ver com algo que está no inconsciente. É sobre isso que nós vamos falar. E a Roseli falou uma frase bem interessante, que, né, ela foi originada lá pelo Freud, né, pelo que você passou para a gente aí. E isso é bem muito falado, né, quando o Bert Hellinger falava sobre essa parte do sucesso. O sucesso tem a cara da mãe, mas como assim? Que código oculto é esse? Se eu tenho conflito, se eu tenho muitos conflitos com a minha mãe, está relacionado com o sucesso? A Roseli vai explicar um pouco melhor sobre isso. Vai ser uma honra estar aqui podendo, né, compartilhar isso com ela. Vamos lá. E aí eu tenho perguntas para vocês sobre isso. Isso. Então, nós temos que sempre analisar sempre assim, biologicamente, biologia, né? Como é que começou a vida? Da onde ela veio? Porque, como eu sempre explico também, tudo era conforme foi configurado o nosso celular, o nosso computador, os aparelhos eletrônicos, eles funcionam conforme a configuração, a programação deles, né? Só que tem um aparelho, né, que é muito, bilhões de vezes mais inteligente, mais bem elaborado, que é chamado ser da espécie humana. Só que essa programação da espécie humana, claro que se você acredita na visão religiosa, não importa qual religião, mas existe uma força maior que tudo rege, que pode ser, ela é invisível, a grande maioria dos seres humanos, né? Que a maioria chama de Deus, mas cada um tem as suas religiões, o seu modo de ver a vida, que através de duas figuras, primeiro de um ser da espécie masculina que se uniu, pelo menos por enquanto está sendo necessário, se unir com o feminino para, né? Só que então tá, como eu sempre falo, a semente, quem carrega a semente em primeiro lugar? A figura masculina. Masculina. Não é? O macho, ou dentro do reino animal, são os machos que carregam a semente. Mas quem é que, tipo, ele não consegue fazer, pelo menos que a gente saiba, não consegue fazer essa semente germinar, né? Ela prosperar, ela crescer, ela evoluir, né? E o que ele precisa para que essa semente realmente venha a germinar e gerar mais prosperidade, mais, quer dizer, nascer, então? Ele precisa de um ventre feminino, no caso do útero, e, obviamente, de uma fêmea. Coisa muito óbvia. Tem gente que vai falar assim, oh, Roseli, mas que explicação mais óbvia. Mas o que eu quero dizer com isso? Quem é que nós precisamos, em primeiro lugar, para podermos chegar a nascer, então? Qual foi o primeiro sucesso que nós tivemos ao entrar aqui no planeta Terra? Quer dizer, primeiro, através do pai, da figura, depois que nós damos o nome de pai, mas o primeiro, na verdade, o primeiro sucesso que a gente precisa pensar é como foi o teu nascimento? Qual foi o tipo de parto, tipos de nascimentos que tem? Qual foi a tua forma de nascer? Foi através de um parto natural, normal? Foi através de uma cesárea? Foi através do fórceps? Você foi forçado? Alguém teve que te puxar para fora porque você estava lá entalado? Você nasceu de 9 meses, natural? Porque esse é o primeiro sucesso, é o primeiro sucesso que nós, seres humanos, ou pelo menos os animais, naturalmente fazem. Por quê? Porque lá naquela primeira casinha que nós ficamos por 9 meses, que é o tempo normal,
começou a ficar apertado, desconfortável, começou a faltar comida e principalmente estava apertado. E aí, o que nós vamos fazer, né? Que é o primeiro processo de transição. Só que, pela lei da natureza, é algo muito automático a criança querer nascer. E ela nasce por esforço próprio. Tipo assim, começam as dores do parto. O mais saudável é o parto normal. Né? Eu não estou aqui Sim. defendendo mal ou não, quem tem, né? Mas é o quê? Porque isso foi uma das coisas que eu estudei dentro do renascimento, curso de renascimento. Uma das coisas que eu nunca tinha pensado antes, que toda pessoa que nasce de cesárea, e eu acabei nascendo de cesárea, só que não foi porque a minha mãe não quis parto normal. Cada pessoa tem uma história, né? Por que foi, né? Tem aquelas mulheres que não querem parto normal por luxo, porque tem medo e coisa e tal. No meu caso foi porque deu problema, começou um parto normal, era para ser um parto normal, daí acabei ficando entalada por quase mais de 10 horas, e até que eles tiveram que correr para o hospital e até que achar, enfim, isso há 50 e tantos anos atrás. E isso também, então, eu fui tirada através de cesárea. Então, olha só a programação que já fica ali, né? O nascimento foi algo difícil. Só que daí tem Sim. aquela coisa. A criança que é puxada para fora, ela não precisa fazer força para nada. Quer dizer, naquele momento ela não está precisando fazer força, não precisa se esforçar. E não é um impulso natural, né? Então, o primeiro êxito na nossa vida é esse êxito do nascimento. Aí que eu deixo essa pergunta para quem ainda mesmo for assistir essa live depois. Por quê? Porque a partir dali começa. Já, claro, começa desde o entrar no útero da mãe, a germinação lá, o que essa mãe sentiu durante essa gestação, ela ficou feliz tal, mas ela mesmo assim vai crescendo, passou os 9 meses e chega o momento de nascimento. Só que daí, como foi esse teu nascimento? Essa é a pergunta número 1. Né? Como foi esse processo? Ele foi algo fácil? Você quis nascer? Porque tem aqueles casos também que eles dizem assim, hoje uma cliente me escreveu, ela falou assim, sim, a minha mãe falou claro, que era tudo muito difícil naquela época e tal, 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 tal. E quando foi para eu nascer, ao invés de descer, eu queria subir, né? Então, esse é o X da questão. E assim vai. Daí o segundo processo, o segundo movimento para a vida é ir para a mãe. Por isso que se fala, né? Como foi o sucesso é a cara da mãe. Mas daí eu quero falar sobre alguns tópicos depois ainda, né? Que ainda hoje eu também recebi uma mensagem, na verdade, muitos áudios e tal, daí eu vou conversando e vou respondendo. Uma pessoa falando que ela estava muito desmotivada com o trabalho, ela tem um comércio lá, ela trabalha com um restaurante, mas ao mesmo tempo tem outro comércio lá e tal, e que ela sempre gostava muito, mas que uns tempos para cá ela está muito desanimada e que ela já teve um tempo atrás síndrome de pânico, ela já tinha se curado, mas que agora está voltando, enfim, reclamando, ou pelo menos colocando para fora a falta de motivação, um desânimo muito grande. E, e por coincidência, lembra que, não sei se você viu lá na minha postagem, né? Que, quer dizer, eu falei assim, olha, que não existe coincidência. A gente fala que é coincidência, mas eu tinha acabado, e ela não tinha visto isso. Tinha acabado de postar sobre a live de hoje, né? Sobre o assunto de que o sucesso é a cara da mãe, enfim, tem mais alguns tópicos que são de extrema importância a gente falar.
Daí eu falei assim, você chegou a ler o que eu postei lá hoje? Ela falou, não. Daí ela começou a ler, ela falou, meu Deus, nossa, isso é tudo Tudo o problema é. Eu falei assim, tá vendo? Você já estava em conexão comigo, porque justamente é a tua dor. Então, isso que se chama frequência vibracional. Você, pra gente atrai as pessoas e situações conforme aquilo que a gente está vibrando. E daí eu deixei ela falar, reclamando, e acabamos marcando uma sessão, mas e o que que ela, adivinha o que que ela falou, sem eu perguntar muito, aonde que estava o conflito dela? Com quem? Ela mesma já tinha consciência. Quem que você acha, Erivelto? com a mãe, né? É, eu não sei a história exatamente o que aconteceu, mas ela deixou claro que existe que está muito difícil de perdoar a mãe, que não sei o que, não sei o que, não sei o que, mas é relacionado à mãe. E no que ela estava tentando me falar, ela já entrou num choro. Então, eu quero também falar um pouquinho sobre o tópico que para mim foi muito importante no meu primeiro treinamento, na primeira. é, Boa noite, Júlia. Não, Julivana. Julivana. Seja bem-vinda, Julivana. Lá da minha cidade, em Portugaba, mas ela mora aqui em São Paulo. Seja muito bem-vinda. Ela sempre está aí nas nossas lives. Ai, que Parabéns, legal. seja muito bem-vinda. O Adenilson tá dizendo assim, tive sorte de ser normal. Normal. É por quê? Porque é muito fácil de pensar. O parto normal é a criança que quer, ela se impulsiona, ela vai em busca de algo novo, né? É, já a cesárea, a criança não precisa fazer muito esforço. Sempre é um transtorno, sempre é doloroso e coisa e tal. Tanto para a mãe, ela corre um risco de vida, né? Até de morte tanto no parto normal quanto cesárea. Mas isso tudo já vai fazendo a nossa programação, a nossa configuração do quanto nós estamos realmente dispostos a receber o sucesso, a ter sucesso na vida. Só Mas, pelo fato. Opa, desculpa, pode falar. Eu- bom, uma coisa que é o tópico principal, tudo isso, o nascimento, como nós fomos amamentados pela nossa mãe, se a mãe amamentou, se não amamentou, como é que. Porque assim, a criança precisa, a partir do nascimento, ela precisa buscar o leite, ela busca o sugar, ela precisa sugar para ativar o leite e começar a vir, e ela receber a alimentação, né? Então, são pequenos instintos naturais que o ser humano, mesmo os animais fazem para a sobrevivência dele. Porque é um sucesso eu receber o leite materno, é um sucesso eu receber a proteção, o carinho, o calor da mãe. Tudo isso são as primeiras experiências de sucesso. Porém, se essas primeiras experiências do que é sucesso são negativas, o que essa criança vai gravando, né? Agora eu quero falar sobre o tópico que para mim foi algo, eu tenho certeza que todas as pessoas, assim, se não aconteceu com eles, como você pode ter acontecido, Livelton, ah, você conhece, ou você não conhece, não aconteceu nada semelhante com você, mas você conhece, ou provavelmente já ouviu falar de alguma história que o Hellinger chamou de amor interrompido. Que vem a ser isso? Porque é aí que estão os maiores sabotadores, os maiores bloqueios do sucesso, que é o quê? Ele observou o seguinte, nos estudos dele, e eu vejo isso muito realmente, como isso realmente acontece na vida real. Gratidão para quem está chegando agora, Ângela.
Adelina. Isso. É, o tal do amor interrompido, ele é o seguinte: se uma criança com menos de 2 anos de idade, entre 0 a 2 anos de idade, ela foi separada da mãe por mais de 12 horas consecutivas, que pode ter sido um, um internamento ou da mãe ou do filho. Por exemplo, pior ainda, pessoas que nascem, crianças que nascem prematuras e são jogadas numa incubadora. Né? Claro que precisa. Águeda, né? Uma criança que É é a colocada. Agatha. É, uma criança que é colocada numa incubadora porque é prematura, né? E ela tem que ficar longe desta mãe por mais de 12 horas consecutivas. Pense bem, entre 0 a 2 anos de idade. Quanto tempo isso dá? São 24 meses. Toda pessoa, tanto faz, menino ou menina, que ficou distante da mãe por mais de 12 horas consecutivas, existe uma grande chance, um grande risco dessa criança, quando ela volta, quando ela retorna para a mãe, que colocam ela de volta, tanto faz. O que aconteceu comigo? Eu, Roseli, eu tinha 6 meses de idade e eu sugava. Disse que eu adorava mamar na minha mãe, né? Óbvio, qual é a criança que não gosta? Porque é uma coisa assim, muito natural. Só que daí começou a dar diarreia em mim. Né? Eu com 6 meses de vida, daí chegou a minha avó na casa dos nossos pais, lá, meus pais, e olha que ela morava no mato, num sítio, né? É, e a minha mãe não sabia por que estava dando diarreia em mim. Aí a avó chegou, a avó já tinha tido 9 filhos, né? Obviamente ela falou, chamou o nome da minha mãe. Você está grávida de novo? Tira essa menina do teu peito imediatamente. Essa menina era eu, né? Daí, mas meu Deus, como? Né? Quer dizer, é sempre aquele processo doloroso de se desmamar uma criança. É, E aí, o que que elas combinaram? Elas duas. Que a minha avó morava numa outra cidade, era longe dali, ela veio de ônibus. Nossa, meus pais moravam no meio do mato. Era um caos, né? E elas combinaram, claro, meu pai teve que concordar por livre e espontânea pressão, de me levar para casa da avó por 15 dias, né? Tipo assim, simplesmente pensa só, tenta imaginar. E isso aconteceu com muita gente, muita gente. Da mulher estar com um bebê pequeno, estar amamentando e acontecer dela engravidar de novo. Que os médicos muitas vezes falam, e era muito comum mesmo, quando a mulher está amamentando, diz que ela não engravida. Mas aconteceu dela engravidar. E aí simplesmente eu fui arrancada do peito e mandada na casa da avó. Sim, a casa da avó, a materna. Mas eu fico imaginando a dor tanto da criança quanto dos pais que estavam. Eu sou a primeira filha, ela teve um aborto, eles já sofreram bastante por causa desse aborto que aconteceu antes de mim. Um aborto espontâneo, ela estava trabalhando muito, acabou. Tá. Aí me levaram para casa da avó. Era para ficar 15 dias lá. Obviamente que os primeiros dias a criança, quando tem que desmamar, quando você tira a chupeta, eles não comem, não dormem, chora muito, a grande maioria, né? E para mim não foi muito diferente. Óbvio que eu não lembro disso, mas só de contar, eu que sou mãe também, quando você tem um bebê, o primeiro filho, ele está com 6 meses de idade, você simplesmente entregar para levar embora, né? Mesmo que é para casa da avó, avó materna, mas isso é um processo muito doloroso. E aí, o que o Hellinger percebeu? Que quando a criança volta para a mãe, que acontece também os casos de mães que vão viajar. Eu sei de um caso que
Não, vamos deixar na casa da madrinha para não judiar o neném. E os pais foram viajar de férias. Quem disse que a criança entende isso? Quem disse que a criança compreende isso? Você pode explicar em grego, em inglês, em alemão, em português, que você... não vai adiantar. Porque o que nós percebemos? Como é que eu sei que uma pessoa há uma grande possibilidade que ela passou por essa dinâmica do amor interrompido? Como é que isso na vida atual pode estar interferindo na vida da pessoa? Através do quê? Pessoas que querem namorar, que querem se relacionar, que querem casar, mas não gostam muito de contato, não gostam muito de envolvimento mais a fundo, né? Geralmente é só um contato sexual, tipo, e negócio de amar, porque essa é outra frase, amar dói. É a primeira experiência que foi feita, que essa pessoa passou. Qual é o primeiro, que eu sempre falo também, o primeiro grande amor da nossa vida? Cheirinho gostoso. É o quê? É a nossa mãe. E aí, você é arrancado, você foi arrancado, eu fui arrancada, de alguma forma. O que aconteceu que você se decepcionou tanto? O que aconteceu que doeu tanto que agora essa pessoa tem medo de ter relacionamentos afetivos saudáveis? Isso é uma das dinâmicas. De ter sucesso na vida profissional, porque receber... O que é sucesso na vida profissional? É eu servir o outro. Pode ser, não importa o que eu estou vendendo, qual o produto que eu estou vendendo, desde que esse produto e serviço seja algo para servir o outro, que ajude o outro, no caso dos seres humanos, né? Isso é eu estou recompensando o que eu recebi. Mas que eu recebi o quê? Dos meus pais. Quanto vale a vida, né? Então, para recompensar o que eu recebi, eu dou algo para o outro. Quanto mais eu dou, mais eu recebo. Mas por que é que tem tanta gente que dá amor, e dá afeto, e dá trabalho, e prestação de trabalho, e são bons no que fazem? E você já ouviu falar em over delivery? Over delivery, entrega e não recebe de volta. Não avança, não prospera. Exatamente. Essa semana nós tivemos uma reunião, não é? Que tinha um cara... Eu até não prestei muita atenção, porque eu estava perdido um pouquinho, mas uma pessoa que falou que passou por três ou quatro falências, né? De profissionais. Tá aí o outro falou assim, mas eu já passei por umas 6 ou 7. Foi. Parecia até... Mas eu quero ver se é engraçado você passar por falência, né? Eu também já me aconteceu isso. E o quanto isso é doloroso, mas por quê? Essa pessoa tem inteligência, tem conhecimento. Por quê? Por que acontece isso? Não, é porque você não fez isso direito, porque você não fez aquilo direito, porque você não estudou o que chega, porque você não seguiu as coisas do coach. Eu não estou falando, eu sou coach também. Eu não estou falando mal do coach. Mas o que eu, Roseli Maria Wagner, eu vejo o tempo todo, ao longo da história da minha própria vida. Não adianta eu saber as melhores regras do como tem que fazer, quais as orações que tem que rezar mentalmente, se eu não curar os traumas primários. Eu posso, por que nós fazemos treinamentos? Muitas vezes rezamos, vamos nos retiros religiosos,
tudo é válido, tudo é muito bom, tudo muito, né? Você já participou alguma vez de retiros religiosos, retiros de casais, retiros de cura e Sim, libertação, né? com E não é certeza. maravilhoso quando a gente participa disso, né? Dessas coisas, esse tipo de, nossa, sempre libertador, tudo vai libertando, vai ajudando. Só que tem vezes que o buraco é mais embaixo, né? E aí, todas essas coisas que são assim, que tem a pessoa, quando você percebe assim, a pessoa se esforça, trabalha, ela se doa, ela é prestadora né? Hoje recebi uma mensagem ainda, uma irmã mais nova, tipo assim, uma mulher, mas ela querendo salvar ou tirar as dores de uma irmã mais velha. Ela falou assim: eu estou precisando de terapia, mas eu queria muito poder ajudar a minha irmã mais velha, porque ela está com isso e aquilo, né? Nossa, é tão bonito quando a gente quer ser um salvador, a salvadora, né, tal. Mas por que será que eu quero ser tão boazinha o tempo todo? E não contar, eu não entendo por que que eu tô cheia de dor, ou ele, o homem também, né? Sim. Mas não consegue ter sucesso. Por que será, né? Porque essa criança, a nossa criança interna, ela carrega registros de que amar dói. O primeiro grande amor da minha vida me decepcionou. Aí eu não entendo por que um relacionamento não dura ou não acontece aquele relacionamento de corpo e alma, né? Porque a minha vida profissional, a gente, no caso, a pessoa se doa, mas não retorna de forma equilibrada. Por quê? Porque existe um registro de que eu não sou bom ou boa o suficiente para merecer o amor ou o sucesso, né, no caso, na vida profissional. O que é o sucesso na vida profissional? O dinheiro, não vou dizer só o dinheiro, né? Como os meus clientes me veem, né, e tal, mas é obviamente que, consequentemente, o dinheiro, né? Para pagar as contas, para comprar o que precisa comprar. Mas, enfim, eu acabei já dando uma mega explicação, né? Mas não sei se você tem alguma pergunta, alguma questão que Sim, você gostaria de colocar. Roseli, tem algumas perguntas aqui relacionadas a esse tema. Leopoldo, boa noite, Débora. E aí tem uma pergunta assim, Roseli. No caso, né, com relação à parte do sucesso, como que a consciência sistêmica vê com relação a essa pergunta que eu vou fazer? Por exemplo, uma pessoa que é muito infeliz na vida profissional, não consegue se encontrar profissionalmente. O que você aconselha? E quais as soluções com a consciência sistêmica? Pois é. A vida, a área profissional, literalmente é. Lembra aquilo que eu estava falando? Eu acho que eu acabei não concluindo certo antes. A semente vem do pai, aí ela é germinada pela mãe lá nos 9 meses. E depois a gente nasce. De quem nós dependemos a maior parte do tempo? Maior Da parte pela nossa mãe, né? Mãe. mãe, né? Só que naquela situação que eu vivi e que muitas pessoas viveram de formas diferentes, mas viveram de uma separação forçada por mais de 12 horas da mãe. Existe o que o Heriger percebeu, que quando a criança volta para a mãe, que ela às vezes não quer chegar perto da mãe, a mãe pode fazer de tudo, conversar de tudo, ela não deixa chegar, ou deixa chegar, mas meio de lado.
Ali também acontece, por exemplo, assim, a bulimia é também rejeição da mãe. Por quê? Por causa dessa experiência dolorosa de afastamento, desse grande amor, daquilo que era gostoso, que era necessário para ela. E a profissão, a nossa profissão, qualquer coisa que nós exercemos, pelo menos deveria ser, a nossa profissão que nós exercemos, deveria ser aquilo que nos mais faz feliz. Porque toda vez que nós trabalhamos numa profissão somente porque precisa pagar as contas no final do mês, somente porque que precisa garantir, claro, que acontecem épocas da nossa vida que às vezes você precisa se sujeitar, aceitar um emprego que às vezes não era aquilo que você queria, ou um emprego, ou alguma situação, né? Mas por que você tem que se sujeitar? Porque você ainda não... Existe uma dor dentro, que eu não aceito, eu não consigo aceitar chegar de volta para a mãe. Tipo assim, minha mãe me decepcionou, mesmo que no meu caso eu era o PP. Mas quanta gente, quantas histórias. A coisa mais linda, eu estava aqui montando as PowerPoint, os slides da palestra que eu vou ministrar. Nossa, tem tanta foto bonita da família Margarina, né? Nossa, quem que não quer ter a família Margarina? Só que o que a gente vê nos treinamentos, nas coisas, nos trabalhos, nas terapias? Quem é que teve uma família perfeita? Uma mãe, um pai perfeito. Então, o sucesso na vida profissional, literalmente. Daí a pessoa fala assim, não, mas eu me dou muito bem com a minha mãe, porque se não fosse a minha mãe na minha casa, provavelmente nós teríamos morrido de fome. Nossa, como tem gente que fala isto? Nossa, porque a mãe é que puxou a carroça, porque a mãe é que puxou a frente, porque meu pai não estava, porque ele era meio bundão, ou porque era assim, ou porque era assado. Ah, querida pessoa. Aí tem outra coisa grave. E é incrível. Ontem à noite aconteceu isso na constelação que nós fizemos ontem à noite. Não sei se você percebeu, mas eu percebi muitas coisas. Além do que aparecia ali. Diz uma frase muito assim, muito fácil de entender para quem entende um pouco de visão sistêmica. A pessoa pode reclamar de 57 tipos de conflitos, problemas que ela tem na vida. Ah, não está bem na profissão, porque alguém passa a perna em mim, eu estou sempre me esforço, sou o melhor dos funcionários e tal, mas quando eu vejo alguém me passa a perna, enfim, ou não consigo parar emprego nenhum, não consigo me encontrar, eu sinto uma desmotivação, enfim, não importa o tipo de reclamações, mas quando a pessoa não está, ela não tem alguma coisa barrando na área profissional, que é a coisa mais comum que a gente escuta, que trabalha, mas o dinheiro não para, não flui, ou daí passa por falência, aquilo que eu estava falando. A primeira pergunta que a gente faz é como foi o teu relacionamento com a mãe? Ah, não, foi legal. Hoje é legal? Tá. Mas quando a pessoa não está pronta para olhar para a causa primária do problema, dificilmente ela suporta ficar numa constelação. Muitas vezes ela até marca, mas não consegue vir no dia, não fura pneu, dá dor de barriga, dá de tudo. Mas por quê? Estávamos lá fazendo constelação e isso acontece volta e meia. Eu estou fazendo um atendimento individual. A pessoa está morrendo de dores e problemas,
Mas eu não estou criticando, eu estou falando o que é, isso não é uma crítica, é apenas a constatação dos fatos. De boca para fora, ela me fala, ela tenta me convencer, ou tenta convencer o nosso mestre, né? Fala assim, não acredite no que o cliente O que o fala, cliente fala. não acredite no que o cliente fala. A doutora Luz está por aqui? Que legal, gratidão. Luz Tereza é a doutora Luz, ela é médica também. Doutora Luz, nós temos um outro médico um dos nossos mestres, meus mestres, que ele vive falando isso. Não acredite no que o cliente te conta. Não, mas ele está falando sério, assim. Tudo bem, ele está falando. Estou dizendo que ele está mentindo, mas ele não tem noção da onde é que está a verdadeira dor. Que toda vez que existe, no caso, aquilo que eu estava falando, que a mãe puxa a frente na casa, aí com certeza tem dores aí também. Porque, por um lado, nós podemos até, a criança depende dessa mãe para que ela salve, para que ela cuide dela, porém, aí entra outra frase do Hellinger: toda mãe que não autoriza o filho a amar o pai, dificilmente esse filho terá sucesso. Então, onde que está o bloqueio de novo? Conflito com a mamãe. Mas que coisa, mas as mulheres são culpadas de tudo, mas que negócio, né? Então, mas é aí por isso para quem não me conhece, mas para quem também já conhece, para as pessoas que estão aqui, eu criei o curso chamado O Poder é Seu. Que aí agora já vem uma resposta desses códigos ocultos. Tá, se tudo isso aconteceu, o que aconteceu, conforme os problemas atuais, nós sabemos quais são. Eu não estou dizendo que é uma regra fixa para tudo, não existe fórmula fixa. Mas dependendo das dores do meu cliente, a gente sempre, obviamente, tem uma noção do que pode estar por detrás disso. E, claro que não existe só a mãe não teve filho sozinha, tem o pai, tem o ambiente onde a criança foi criada, tem a história da avó, a madrinha, as pessoas da família, irmãos, tudo vai formatando, vai programando o cérebro dessa criança, que hoje pode estar no corpo de adulto. Mas, conforme a somatória de conflitos que aconteceram, que acontecem os conflitos atuais, a repetição. Nesse curso chamado O Poder é Seu, todas as pessoas vão poder, por enquanto, estou essa semana lançando esse curso, que ele tem, eu não lembro certo agora se é 12 ou 15 aulas online gravadas, porém, ele tem também 4 encontros ao vivo via Zoom comigo por 4 semanas consecutivas. E nós vamos estar começando a primeira aula dia 1º de outubro, hoje nós estamos dia 17, daqui mais alguns dias. Então, essa semana está aberta, estão abertas as inscrições e vagas limitadas, porque eu sou sozinha para atender no caso, é uma mentoria online ao vivo, não tem nada, tem as aulas gravadas, que as alunas vão poder estudar, mas nós vamos fazer os exercícios e as dinâmicas práticas em aula ao vivo, online, por 4 semanas consecutivas. Talvez eu vá ter que emendar mais, porque são muitas dinâmicas que a gente vai trabalhar, muitas áreas que a gente vai trabalhar dentro desse curso. Já é um curso que eu já ministrava de forma presencial, tenho inúmeras provas de mulheres que já passaram por mim,
Mas agora eu dei uma lapidada, uma melhorada no conteúdo. E essas dinâmicas, então, agora nós vamos trabalhar 5 áreas da nossa vida. Como ter sucesso nessas 5 áreas que são eu como mulher, o meu eu feminino. O que é ser feminina para mim? O que é ser feminina para sua esposa? Você, Erivelto, como é que você vê a tua esposa? Claro que você não vai dizer para mim aqui, não é obrigado também. Mas assim, você homem que está me assistindo aí, você acha que a sua namorada, a sua esposa, ela respeita o seu lado feminino? Você, mulher que está me assistindo, você sabe o que é amar e respeitar o seu lado feminino? Roseli, também levei muito tempo para entender qual era a diferença de ser mulher para ser feminina. Como é que eu sei? O que você acha, Erivelto? Como é que a gente sabe? Você que era também das constelações, e eu estou falando demais aqui. Não, não se preocupa. Então, Roseli, então, muitas vezes o que Uma mulher acontece? está respeitando o feminino dela. Então, muitas vezes o que acontece? A mulher, muitas vezes, principalmente uma mulher casada, que tem filhos, muitas vezes ela não se dá conta que ela tem várias funções dentro do relacionamento. E aí ela, no cotidiano dela, ela se envolve em algumas funções onde consomem muita energia, principalmente na função de mãe, e ela acaba de uma forma muito inconsciente, não prestando atenção que ela também tem outras funções. Por exemplo, a função mulher. E aí o que acaba acontecendo? Em função dela concentrar muita energia na função de mãe, isso começa a gerar conflitos e o que eu chamo de insucesso, principalmente dentro do relacionamento. Então é justamente como cônjuge, né? Como esposa. No relacionamento de casal, perfeitamente. E aí é justamente isso que o curso O Poder é Seu, ele vem trazer essa dinâmica saudável e identificar quais são as dinâmicas doentias dentro de quando a mulher não identifica que existe outras funções sem ser a função de mãe. Né? Então, isso que a Roseli está falando é muito interessante. Nós, como homens, né, principalmente casados, né, eu sou terapeuta sistêmico, também trabalho com casais, e aí o que acontece? Eu não tenho como não falar isso. Eu recomendo demais esse treinamento, o Poder é Seu, que é específico para as mulheres, né? Esse em específico é um treinamento criado pela Roseli Wagner. E esse treinamento, eu diria assim, é um presente para as mulheres. Então, hoje, você que está aí com conflitos no seu relacionamento, conflito na sua função profissional, e aí o que está acontecendo? Você não prospera, não avança dentro da sua profissão, esse treinamento vai criar luz para você identificar quais são os conflitos. E aí, muitas vezes, o que acontece? Você vai poder identificar que você não tem só a função profissional, você não tem só uma função de mãe, você tem outras funções. Por exemplo, você que é... Nós vamos trabalhar 5 áreas. Isso. Mas também tem as sub-áreas, que é o dinheiro, a sexualidade, que essa é a área que mais tem problemas, e também, por exemplo, as doenças que as mulheres carregam. Por exemplo, quando eu ia falar, a feminilidade não é só se eu me maquio, se eu tenho tempo, se eu gosto ou não gosto de me maquiar, de me deixar arrumada como mulher, meu cabelo, de estar, né? Porque realmente muita confusão de você, principalmente quando a mulher tem filho pequeno, né? Para ela manter essa disposição, energia. Mas como a gente sabe que uma mulher está excluindo a feminilidade dela quando ela sofre com TPM, ela vive dando a culpa para a TPM, quando ela, principalmente, a TPM não é tão grave assim, mas quando ela sofre com endometriose, miomas,
ou câncer de útero ou câncer de ovários, cisto nos ovários. Isso tudo está conectado com a exclusão da nossa feminilidade, da energia da mulher, que é algo natural, porque aquilo que eu já perguntei várias vezes. Você já viu uma gata, uma cadelinha, uma cachorrinha, ficar se contorcendo e ficar nervosa porque ela vai ficar menstruada, porque ela está grávida? Dificilmente. Quando nós rejeitamos as coisas naturais, automaticamente o nosso corpo vai adoecer, porque o corpo não entende mentirinhas. Só que, claro, qual é a solução disso? Como não adoecer? É tomando consciência, primeiro, do que é a lealdade sistêmica, do quanto nós mulheres fomos e continuamos sendo leais aos sofrimentos da nossa mãe, da nossa avó, das nossas avós, bisavós e sucessivamente. E então, dentro desse treinamento, de forma dinâmica e prática, não é só teoria, é na prática. Nós vamos ensinar e ajudar você a quebrar esses laços invisíveis que ainda te mantinham presos nessas dores do sistema, né? E automaticamente, consequentemente, quem serão os maiores beneficiados desse treinamento, a não ser as mulheres? Quem você Nós, acha que homens. é? Com certeza, nós homens. E aí, quando você fala sobre TPM, imagina a mulher reclamando demais naqueles dias de TPM. Isso deixa o homem simplesmente neurótico. Poxa, por que essa mulher está aqui tão nervosa, está agitada? Por que isso está acontecendo? E aí, é nesse momento, como você falou muito bem, Roseli, que ela está perdendo esse jeito natural de feminina que ela tem, né? Ela é algo natural que ela deveria... Ah, mas é porque não é você que passa por cólicas. Mas aí é que tá. É nesse momento que a mulher deveria enxergar que isso é a feminilidade dela. Ela não pode excluir isso. Isso é natural da mulher. É. E automaticamente também saber lidar com isso junto com o seu Com parceiro. certeza. De aproveitar que quando nós mudamos, e eu falo isso tudo por experiência própria, não é só porque eu aprendi num livro ou porque eu vi alguém falar, alguém explicar. É porque, como eu falei, primeiro, a minha própria transformação que aconteceu ao longo da minha trajetória, claro que eu fui em busca. Eu fui, mesmo que eu acabei nascendo de cesárea, é, é, depois, mesmo assim, eu fui uma menina, a minha mãe falava assim, a minha mãe falava que eu chupei dedo também até os 13 anos de idade. Então eu era uma menina calma, os outros podiam brigar, meus irmãos brigavam, minha irmã fazia casinha e chamava as vizinhas, e elas brigavam entre si, eu ficava lá só chupando o dedo, enrolando o cabelo, eu era bem tranquila. Mas chegou uma época da minha vida, daí eu casei e foi um monte de furundunço, um monte de história melodramática, né? Mas chegou uma hora que a água, tanto que a água passou na bunda, bateu nos olhos, assim, que eu tava morrendo afogada, eu fui atrás, né? Fui buscar entendimento. E de lá para cá, eu posso dizer tudo bem, não estou com a vida 100% resolvida. E quem tiver com tudo 100% legal, que fale, né? Mas provavelmente já não vai mais estar por aqui. Então, eu estou caminhando, camelando, né? Fazendo, mas assim, a tranquilidade, não é tranquilidade, o bem-estar, estar em paz com a vida, estar em paz com os acontecimentos, mesmo que, claro que turbulências acontecem, estoura a bomba aqui, lá e cá, opa, tá terminando o nosso tempo de novo. Mas assim, gente, eu vou deixar na descrição de novo o link. Amanhã nós Tá vamos aqui estar fazendo abaixo. live no YouTube, tá? E eu espero todos vocês, o link tá aqui, eu vou deixar na descrição.
e mais vagas limitadas. Estou esperando por você. Gratidão, Erivelto, gratidão, gratidão.